Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Larissa Gonçalves de Souza tinha 21 anos na época dos fatos e vivia na zona rural da cidade de Extrema, Minas Gerais, com o seu pai Luiz Carlos, a sua mãe Maria Niceia e uma irmã mais nova de 15 anos. A Larissa foi descrita como uma menina muito doce e meiga, ela era muito religiosa, sempre participava de todas as atividades ali da igreja dela. Ela também era bem quieta, bastante tímida, de poucos amigos, mas era muito estudiosa e muito esforçada. E também muito próxima da família, principalmente da sua irmã, que era ali uma grande amiga e confidente. A Larissa fazia faculdade de biomedicina em uma cidade vizinha à Extrema, chamada Bragança Paulista, que fica a cerca de 30 quilômetros de lá, e todo dia ela ia de carro até a rodoviária de Extrema, deixava o carro estacionado lá e pegava um ônibus para Bragança Paulista para assistir às aulas na faculdade. Além disso, ela também tinha um namorado, um rapaz chamado Lucas Gameiro, com quem ela estava se relacionando há cerca de um ano, mas eles já se conheciam há vários anos, desde a adolescência, porque ele era vizinho da família dela, a família dos dois se conheciam, eram todos amigos, todos muito próximos, sempre estavam fazendo reuniões ou alguma festividade juntos, então desde a adolescência eles estavam sempre convivendo juntos, tinham uma amizade, uma certa proximidade. E quando eles começaram a faculdade, o Lucas começou a estudar na mesma faculdade que a Larissa, porém ela biomedicina e ele administração. Mas mesmo assim a rotina dos dois começou a ficar um pouco ainda mais próxima e logo eles começaram a ter esse interesse além de amizade e iniciaram um relacionamento amoroso. Depois de um tempo de namoro, o Lucas disse para Larissa que ele tinha mudado um pouco o pensamento dele com relação à faculdade de administração, ele já não sabia mais se era isso que ele queria para a vida, e sim que ele estava começando a ter vontade de investir em uma carreira de modelo fotográfico. Ela então apoiou ele super nessa nossa nova decisão dele, porém disse para ele que era bom mesmo assim ele continuar a faculdade enquanto corria atrás desse sonho. Assim ele fez, então ele continuou frequentando as aulas de administração, mas paralelo a isso ele começou a trabalhar em uma loja de roupas, onde o dono dessa loja tinha uma agência de modelos. Então essa era uma boa oportunidade para o Lucas se aproximar aí desse meio de modelos e conseguir alguns contatos e quem sabe até alguns trabalhos. A vida da Larissa estava tranquila, ela estava feliz com a faculdade, com o namoro, com a família e também com a sua religião. Estava tudo muito tranquilo, ela tinha todos os dias essa rotina dela, como eu disse, né, de dirigir até a rodoviária e pegar o ônibus para a faculdade. Porém, tudo na vida dela e da família dela mudou drasticamente no dia 23 de outubro de 2015. Nesse dia, a Larissa acordou animada, segundo a mãe dela. Ela estava um pouco nervosa porque tinha um trabalho importante para entregar na faculdade, mas ela se arrumou, saiu de casa no horário de sempre e dirigiu até a rodoviária para ir para a faculdade. Porém, as horas se passaram e quando chegou no horário habitual da Larissa voltar para casa depois da faculdade, ela não chegou. Inicialmente, os pais dela não se preocuparam tanto porque podia ser que tivesse acontecido algum imprevisto, alguma coisa ali no meio do caminho que atrasou ela, ou ela tinha saído com algum amigo, alguma coisa desse tipo, então eles resolveram esperar mais. Porém, mais tempo se passou e a Larissa não apareceu. Já mais preocupados, eles tentaram entrar em contato com ela pelo celular, mas não tiveram respostas. Eles então falaram com o Lucas, o namorado dela, já que ele estudava na mesma faculdade, mas ele disse que na verdade aquele dia ele teve que trabalhar um pouco mais e por isso não conseguiu ir às aulas e nem tinha visto a Larissa ou falado com ela naquele dia por conta da correria ali mesmo do trabalho, então ele não sabia dizer aonde ela estava. Os pais dela resolveram perguntar então a alguns colegas
colegas de faculdade dela, se ela ainda estava por lá, se tinha acontecido alguma coisa. Porém, eles descobriram nesse momento, para o desespero deles, que na verdade a Larissa não tinha assistido às aulas naquele dia e ninguém tinha visto ela na faculdade. Ou seja, ela já estava aí, desaparecida há mais tempo do que a família poderia imaginar. Já completamente em pânico, os pais dela então foram até a delegacia e registraram o seu desaparecimento. Ao iniciarem as buscas e investigações, a polícia confirmou essa informação de que a Larissa não tinha ido na faculdade naquele dia e, além disso, eles também verificaram que o carro dela não estava estacionado na rodoviária onde ela costumava deixar todos os dias para ir para a aula. Eles resolveram então perguntar a algumas pessoas da rodoviária que sempre estavam por ali, pessoas e também funcionários, e várias testemunhas disseram ter visto a Larissa chegando no carro dela na rodoviária naquele dia como de costume, porém quando ela desceu do carro, ela foi abordada por um homem e uma mulher. Essas pessoas disseram que esse homem parecia estar armado e eles então fizeram com que a Larissa voltasse para o carro, entrasse no banco de trás, e então o homem assumiu a direção e a mulher entrou no banco da frente junto com eles e eles foram embora. Isso levantou as suspeitas na polícia de que o caso poderia se tratar de um sequestro, isso porque a família da Larissa tinha algumas posses, alguns negócios, eles não eram muito ricos nem nada assim, mas tinhtinham uma vida financeira confortável, eram bastante conhecidos ali na cidade por conta disso. O pai dela, era um empreendedor, e então a polícia pensou que isso pudesse ter levantado a ganância de algumas pessoas que teriam aí resolvido sequestrar a Larissa em troca de um resgate. Porém, a família não recebeu nenhum contato, nenhuma ligação pedindo esse resgate e eles não acreditavam muito que essa fosse a questão porque, como eu disse, eles tinham uma condição confortável, mas não tinham muito dinheiro. De qualquer forma, a polícia resolveu checar as imagens de câmeras de segurança de casas e estabelecimentos que ficavam ali próximos da rodoviária para tentar descobrir que rumo aquelas pessoas seguiram com a Larissa e com o carro dela, e de fato eles conseguiram identificar o carro em algumas imagens, conseguiram traçar o trajeto que o carro fez e viram ali que em um ponto entre uma câmera e outra o carro desapareceu. Então eles começaram a concentrar as buscas nesse pedaço aí, entre uma câmera e outra e conseguiram encontrar o carro da Larissa. O carro estava abandonado próximo a um ponto de ônibus, ainda estava com a chave na ignição, porém parecia tudo em ordem, tinha alguns pertences da Larissa lá dentro, mas não tinha nenhum sinal de luta ou que alguma coisa de errado tivesse acontecido ali dentro. A polícia divulgou essa informação do casal que teria sequestrado a Larissa e as características físicas deles, e então apareceram testemunhas dizendo que tinham visto esse casal cerca de um mês antes, rondando ali o bairro e a casa onde a Larissa vivia. Aparentemente eles já estavam estudando a rotina dela para saber os horários que ela saía ou voltava de casa, e algumas pessoas disseram até mesmo que eles estavam tirando fotos da casa dela. Isso levou a polícia a acreditar que o crime realmente poderia ser um sequestro e que essas pessoas já vinham aí, estudando a rotina da Larissa para ver a melhor forma de fazer isso. As buscas se seguiram sem nenhum sinal do paradeiro da Larissa pelos próximos dias, até que no dia 3 de novembro de 2015, 11 dias após o desaparecimento dela, um corpo foi encontrado em um matagal na Serra do Lopo, que é um ponto turístico ali de Extrema. O corpo estava enrolado em sacos plásticos, estava com pulsos e tornozelos amarrados e tinha vários ferimentos por todo o corpo, principalmente fortes traumas na cabeça e também marcas de estrangulamento. Foi feito o DNA nesse corpo, além também do reconhecimento da família da Larissa, e foi confirmado que se tratava sim dela. Naquele mesmo dia, a polícia concluiu que não se tratava de um sequestro e sim de um homicídio e que provavelmente essas pessoas estavam estudando a Larissa, ou seja, o alvo era realmente ela ou então tentar atingir a família dela de alguma maneira. Ainda naquele mesmo dia, a polícia conseguiu informação de uma testemunha que não foi divulgado aí quem foi, mas foi informação muito importante que ajudou a desvendar completamente o caso. Naquele mesmo dia, assim que a informação de que o corpo da Larissa tinha sido encontrado, a polícia recebeu uma testemunha que disse que a polícia deveria investigar
o chefe do namorado da Larissa, o Lucas, que era aquele homem que eu disse que além de ser chefe dele na loja de roupas, também tinha uma agência de modelos. O homem em questão era José Roberto Freire, de 35 anos. Essa testemunha ainda disse que a polícia deveria investigar o José Roberto porque ele e o Lucas tinham um relacionamento amoroso e que ele tinha muito ciúme da Larissa e muita raiva dela. Isso poderia ser uma motivação para ele cometer aí o crime contra ela. A polícia conversou com alguns amigos e pessoas próximas da Larissa e essas pessoas disseram que realmente a Larissa já tinha comentado algumas vezes que em situações onde ela esteve junto com esse José Roberto, ela percebeu que ele tratava ela de uma maneira um pouco rude, como se não gostasse dela, tivesse alguma raiva dela, mas ela nunca tinha entendido do que se tratava. A polícia rapidamente então chamou o José Roberto para interrogatório na delegacia e lá, com a presença do advogado dele, ele acabou confessando o crime e contou como tudo aconteceu e qual seria a sua motivação. Ele disse que realmente ele e o Lucas tinham um relacionamento amoroso, que ele já tinha pedido ao Lucas várias vezes para que ele terminasse com a Larissa para assumir o relacionamento com ele e os dois ficarem juntos em público, porém o Lucas não queria fazer isso. Ele ficou cada vez mais enciumado e com mais raiva e resolveu que a melhor maneira de tirar a Larissa da vida do Lucas seria tirando a vida dela. Ele disse que teve essa ideia e compartilhou ela com o Lucas e disse que o Lucas teria concordado com ele, teria concordado que queria sim tirar a vida da Larissa e então os dois juntos começaram a arquitetar um plano. O José disse que eles chamaram então uma amiga dele que morava em São Paulo, uma enfermeira chamada Rosiane Rosa da Silva, para ajudar no crime, que seria ali aquela mulher que foi vista raptando a Larissa. Ele disse que essa mulher era uma amiga dele de longa data, então ela não cobrou nada para ajudar no crime e ele pediu a ela para que chamasse então uma segunda pessoa, que foi aquele homem também que participou, e ela chamou esse homem que era o Valdeir Bispo dos Santos, que também vivia em São Paulo e trabalhava como garoto de programa. O José disse que a única quantia em dinheiro envolvida no caso foi R$1.000 que foram pagos ao Valdeir para ele participar, já que, como eu disse, a Rosiane tinha concordado em participar de tudo sem receber nada por isso, apenas para ajudar o amigo. Segundo o José, ele e o Lucas passaram para o casal todas as informações sobre onde a Larissa morava e também a rotina que ela fazia todos os dias de ir até a rodoviária para poder pegar o ônibus. Então o casal ficou observando ela por alguns dias para ter certeza de todos os horários e trajetos que ela fazia. E naquele dia, 23 de outubro, eles foram para a rodoviária, ficaram aguardando ela chegar. Quando ela chegou, eles abordaram ela no veículo, o rapaz ameaçou ela com uma arma de choque, colocaram ela no carro e dirigiram para a casa do José Roberto. Segundo eles, ao chegar lá, eles deixaram a Larissa amarrada enquanto saíram novamente para se livrar do carro. Depois de deixar o carro próximo do ponto de ônibus, onde depois foi encontrado, eles voltaram para casa e então colocaram em prática o plano de tirar a vida da Larissa. Ainda segundo o José, teria sido o casal Valdeir e Rosiane que tirou a vida da Larissa enquanto ele aguardava do lado de fora da casa. Ele disse que para isso eles estrangularam ela, agrediram ela e também usaram um peso de academia de 5 quilos para golpear a cabeça dela várias vezes. Com essa confissão do José, ele foi automaticamente preso, é claro, e a polícia também foi atrás do Lucas e também pediram a prisão preventiva dele. Na delegacia, ele foi ouvido e negou tudo isso. Ele disse que nunca teve um envolvimento amoroso com o José, disse que ele já tinha tentado, já tinha dado em cima dele e tudo mais, mas sempre ele negava e eles nunca tiveram nenhum envolvimento. E além disso também negou que tivesse qualquer conhecimento ou envolvimento sobre o crime que estava sendo tramado ali contra a Larissa. Cerca de uma semana depois, a polícia conseguiu encontrar o casal, Rosiane e Valdeir. Eles também foram presos e também confessaram o crime, mas a versão deles teve algumas divergências com a do José,
principalmente sobre quem teria de fato matado a Larissa, porque ficou um apontando o outro. O José tinha dito que ele tinha esperado do lado de fora enquanto o casal matou a Larissa, já o casal disse que não, que eles estavam lá e viram o momento em que o próprio José agrediu a Larissa, asfixiou ela e bateu ali com o peso de 5 quilos na cabeça dela. Depois de aproximadamente uma semana preso, o Lucas acabou sendo liberado por falta de provas, porque as autoridades entenderam que realmente ele não teve nenhuma participação no crime, ele não sabia do que estava sendo tramado, não sabia que o José estava com todo esse plano aí, né, contra a Larissa. E para as autoridades, realmente foi o José que tinha uma obsessão pelo Lucas, não aceitava o fato de ser rejeitado por ele, né, de ele querer continuar o relacionamento com a Larissa e manter o relacionamento dos dois às escondidas. Então, para tentar se livrar dela e ter o Lucas só para ele, o José armou todo esse plano. Em dezembro de 2017, aconteceu o julgamento do José e do Valdeir e eles foram considerados culpados por homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel e crime por motivo torpe, além também de serem acusados por ocultação de cadáver. E receberam a pena de 17 anos e 3 meses em regime fechado cada um. No ano de 2019, a acusação entrou com um recurso e a pena dos dois acabou sendo aumentada. O José, então, passou a ter a pena de 29 anos de prisão e o Valdeir, 24. A Rosiane foi julgada separadamente deles porque, na ocasião do julgamento deles, ela apresentou um atestado dizendo que estava doente, e então em maio de 2018 aconteceu o julgamento dela e ela foi considerada culpada de homicídio duplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil e também por ter participado da emboscada, e recebeu então 14 anos de prisão. Como eu disse antes, o Lucas não sofreu nenhuma acusação por falta de provas, porque a justiça entendeu que foi o José que armou tudo por estar obcecado por ele e querer que a Larissa saísse ali do caminho para que os dois pudessem ficar juntos. Além disso, o Lucas também sempre negou que tivesse participado do crime, que soubesse de qualquer coisa, e também negou que tivesse qualquer relacionamento com o José, apesar de as autoridades entenderem que eles tinham sim um relacionamento escondido. Essa questão do Lucas divide bastante a opinião da população, porque muitas pessoas acham estranho o fato do José saber todas essas questões sobre a vida da Larissa, como onde ela vivia, como ela fazia para ir para a faculdade, os horários que ela saía ou voltava para casa. Então muitas pessoas acham que talvez o Lucas possa sim ter participado, mesmo que de forma menor ali, né, só informando ao José todos esses horários e locais onde a Larissa ia. Além disso, algumas pessoas estranham o fato de justo naquele dia o Lucas não ter ido na faculdade e não ter achado estranho não ter conseguido se comunicar com a Larissa o dia inteiro, já que eles eram namorados, era comum eles manterem contato por mensagens, mas naquele dia isso não aconteceu. Ele disse que estava cheio de trabalho, por isso não foi na faculdade e também não deu tanta atenção assim, não se preocupou com o fato de ela não ter entrado em contato. Mas ao mesmo tempo, se for pensar que ele tem algum envolvimento nisso, fica a pergunta de por que ele iria querer tirar a vida da Larissa. Se ele queria ter um relacionamento ali assumido com o José e não queria mais nada com a Larissa, bastava ele terminar com ela, não tinha por que fazer tudo isso. Então fica aí essa pergunta. De qualquer forma, a justiça entendeu que o Lucas não tem nada a ver com o caso e depois disso tudo, ele até mesmo se mudou de cidade para sua segurança. A vida da família da Larissa, é claro, mudou completamente, a família ficou devastada e mesmo depois de anos que tudo aconteceu, eles mantêm o quarto da Larissa como era quando ela estava viva. Eles não mexeram em nada, não mudaram nada de lugar, mantêm tudo lá direitinho como ela deixou. Eles dizem que é muito difícil para eles e que eles não conseguem, mudar nada ali no quarto dela. Sobre toda essa tragédia, a mãe dela deu uma declaração dizendo: "Parece que a ficha não caiu ainda. Parece que ela está fazendo uma viagem e vai chegar a qualquer momento. O sofrimento é muito, muito grande, muito forte. Porque até agora eu não entendo. Não dá para entender ainda o que aconteceu. Essa cicatriz nunca vai cicatrizar."
O caso da Larissa chocou profundamente toda a cidade de Extrema, que ficaram revoltados com o caso, e depois que ficaram sabendo que o José tinha envolvimento, eles destruíram completamente a loja de roupa deles, colocaram fogo, então hoje a loja não existe mais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.